babado! Um babado muito forte. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu tô chocada. Eu tô chocada porque eu nunca vi isso. E tipo assim, na hora que eu fiquei sabendo, eu, eu fiquei sem chão. Gente, vocês sabiam que na igreja, olha, presta atenção, na igreja aconteceu algo assim que a irmã se deitou com o irmãozinho lá e eles fornicaram. Gente, eles caíram em tentação. Ai, Deus! Meu Deus! E sabe o que eu fiquei sabendo também? Que esse caso é mais comum dentro da igreja do que fora. Olha só que coisa. Isso é o que aconteceu em Coríntios, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: É relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e tal que nem ainda entre os gentios é mencionado que alguém possua a mulher de seu pai. Pior ainda, né, que foi que o filho se deitou com a madrasta. Olha, gente, isso daí é realmente chocante, não é? Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se vocês gostam muito disso. Talvez você que seja cristão não gosta muito disso. Eu espero que vocês não gostem. Mas só que se você é cristão e gosta de uma fofoca, olha, vai ler a Bíblia. Te convido a ler a Bíblia, por causa que na Bíblia tem muitos babados fortíssimos, hein, gente? Outro sim foi duas cidades que foram destruídas por causa da prostituição, da imoralidade sexual e principalmente entre eles a homossexualidade. Prova disso está escrito lá em Gênesis. Aconteceu em Gênesis capítulo 19. Porque lá, olha só o que aconteceu. E vieram dois anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló, que estava sentado no portão de Sodoma, e Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e se encurvou a sua face em direção à terra. E eis que agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai-vos os vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no nosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente. E foram com ele e entraram em sua casa. E lhes fez um banquete. E o seu pão asmo, e assou pão asmos, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os de Sodoma, rodearam a casa, tanto os velhos quanto os jovens, todo o povo de cada quarteirão, e eles chamaram Ló e disseram: Onde está o homem que vieram a ti essa noite? Traze-nos para fora, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu até eles e fechou a porta atrás de si, e disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tal perversamente. Em outras traduções, essa daqui é uma linguagem mais atual. Em outras traduções, está dizendo que esses vizinhos de Ló chamaram Ló para que eles abusassem dos homens que entraram dentro da casa de Ló, que no caso, os dois anjos que vieram em forma de homem. Só que olha a perversidade dos homens, tanto os velhos quanto os jovens quiseram possuir dois homens que entraram novo na cidade. Olha que cidade perversa. E por causa dessa perversidade, olha só o que aconteceu. Sodoma e Gomorra foram destruídas. A ordenança, né, dos anjos para Ló foi que ele e sua família saíssem de Sodoma e fossem para o lugar mais alto, né? E não poderia olhar para trás. A mulher de Ló
estava com o coração ali em Sodoma, virou para trás e se tornou em estátua de sal. No momento em que Ló e suas filhas chegaram até o alto do cume, começou, né, a cidade circunvizinha, começou a destruição, né, já tinha começado a destruição de Sodoma e Gomorra, e agora Sodoma e Gomorra estavam só em pó e cinzas. E aí, gente, o que aconteceu? No capítulo 19 ainda, no versículos 30 ao 38, vai dizer que as filhas de Ló, desesperadas porque agora os noivos dela tinham já morrido, e a gente sabe que naquela época o pai, né, que tivesse as filhas e as filhas não lhe dessem herdeiros, ficava um pouco complicado. E aí elas que estavam com o coração na onde? Em Sodoma também, se deitaram com o próprio pai, embriagaram Ló, e as duas tiveram filho, o que hoje é conhecido como os filhos de Amon e os filhos de Moabe, né, os moabitas, eram os filhos de Ló, que nasceram, né, das suas próprias filhas. O primeiro filho teve o nome de Moabe e o segundo de Benjamim, que significa Amon, os filhos de Amon, né, que são conhecidos até os dias de hoje. E detalhe, outro babado babadérrimo. Até nos dias de hoje, esse povo luta contra os filhos de Israel. Isso tudo por quê? Porque é um povo perverso. Eles não têm escrúpulos. Eles fazem de tudo para querer, né, conquistar uma terra que não é deles. Ló era um homem, sim, um homem cheio de propriedades. E a palavra de Deus vai dizer que eles tinham tanto gado, mas tanto gado esse que ele já não poderia mais ficar com seu tio, que era Abraão, então eles tiveram que se separar. E no momento que Abraão falou assim para Ló, o que você prefere? Ir para o ocidente ou ir para o oriente? Ele olhou para as campinas de Sodoma, e aí ele falou assim, não, eu quero ir para lá. Mas ele sabia que lá não era um lugar muito adequado. Mas só que um monte de gente faz isso, né? Parece que assim, é algo que a pessoa perde totalmente a visão. Sabe que lá em Sodoma era um lugar cheio de prostituição, cheio de coisas erradas. A perversidade ali era tão grande que chegou nas narinas de Deus. E Deus falou assim para Abraão, Abraão, eis que eu irei destruir Sodoma e Gomorra. Eu já não aguento mais. E era o tempo do juízo, gente. O que muita gente não sabe é que as pessoas ficam brincando e blasfemando contra o nome do Senhor, mas uma hora a conta vai chegar. Isso é inevitável, você acreditando em Deus ou não. O problema é seu. Se você acredita ou deixa de acreditar, aí fica a seu critério. Mas ele existe e ele é real. Assim como nós sabemos que existe um mal na terra, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o maligno. A própria história de Jó vai nos retratar sobre isso, que no momento em que os filhos de Deus estavam se apresentando ao Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí Deus pega e fala assim para Satanás, Satanás, observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí ele pegou e falou assim, sim, mas acaso Jó vai querer, né, vai deixar de te servir por causa que ele é rico, ele é muito próspero, ele tem uma família, ele tem saúde. É claro que ele vai te adorar, mas tira as coisas que ele tem para ver se ele vai continuar te adorando. E assim foi. Deus pegou e falou assim para Satanás, Satanás, vai lá e tira, só não toca na alma. E no momento em que Satanás tirou tudo da vida de Jó, ele teve, né, ele tirou tudo, inclusive a saúde de Jó, mas ele não blasfemou em nenhum momento contra o próprio Deus. Então, o que isso significa? Significa que muitas das vezes a gente vai estar
em um determinado local, um ambiente que não vai ser favorável, né, ao cristão. Mas ainda assim, se nós tivermos caráter de um verdadeiro cristão, isso não vai nos impedir de ser verdadeiramente quem nós somos. Prefira ser verdadeiro, prefira ser autêntico, do que ser mentiroso, falso, cínico e chegar um dia e você ter que ter problemas com a justiça ou até mesmo com outras pessoas justamente por dizer a mentira. Então vale muito a pena a gente falar a verdade e tão somente a verdade. Às vezes não vai ser fácil, às vezes no trabalho você precisa dar uma mentirinha. Gente, isso daí é mentira de Satanás, porque você não precisa contar a mentira, não. Conte a verdade para o seu patrão. E se for para você ser demitido, que seja demitido, mas pelo menos você falou a verdade. Porque não adianta nada você agir com falsidade com os seus colegas de trabalho, ser desonesto com as pessoas, porque isso não é caráter de um verdadeiro cristão. Se você quer ser um verdadeiro cristão, você vai agir verdadeiramente, sendo justo, sendo honesto, sendo verdadeiro e autêntico, porque o que vem a ser autêntico? O autêntico é tudo aquilo que é verdadeiro. E se você é uma pessoa autêntica, ninguém pode ser capaz de tirar a verdade que ela é absoluta. Depende muito, temos muitas variantes, temos muitas verdades. Mas só que uma única verdade, ela é capaz, né, de mudar a vida de alguém. Então, se for para você querer viver numa vida em santidade ao Senhor, você viva de acordo com os princípios da Bíblia. E se você não acredita na Bíblia, o problema é seu. Mas, eu vou te contar uma coisa. Se você tem alguma dificuldade de acreditar, de ser uma pessoa de bem com a vida, de ser uma pessoa honesta, sincera, gente, eu vou dizer uma coisa: desonestidade, falta de caráter não leva ninguém a nenhum lugar senão ao inferno, porque é lá onde tem um monte de pessoas avarentas, um monte de pessoas que cobiçam as outras, né? Só tem coisa ruim. O inferno não necessariamente foi construído ainda, porque nós sabemos que uma vez que se Satanás apresenta ao Senhor, significa que ainda o inferno não foi feito, porque a palavra de Deus é bem clara lá na parábola do rico e do Lázaro, que aquele que está no céu não consegue acessar o inferno, e aquele que está no inferno não consegue acessar o céu. Então, se o diabo foi para o céu, se o diabo frequenta o céu, significa que a gente não que não existe ainda o inferno. Existe sim um lugar, né, de abismo, existe sim um lugar onde, mas só que a palavra de Deus em João vai dizer que o mundo jaz do maligno e é para nós termos de bom ânimo. Não é possível ninguém que esteja no Hades frequentar o céu. Então, e quem está no céu frequentar o Hades. Quando Jesus, ele morreu e se entregou na cruz do Calvário, Jesus não foi no inferno, pegou a chave do inferno. Isso daí não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que Jesus rasgou o véu, né? O véu do templo se rasgou. E agora a graça de Deus, né, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A graça é através da graça que nós temos o direito, a chance da salvação. Então, meu irmão, não se preocupe. Às vezes você vai estar num ambiente que é desfavorável para um cristão. Eu já estive assim na faculdade e favoreceu em nada como uma pessoa cristã, né, está ali, principalmente no momento de intervalos, porque a gente sabia que a gente iria ter que frequentar, estar em ambientes que muitas das vezes iriam contra os meus princípios. Mas o que eu estou falando? Gente, só do fato de eu estar em uma rodinha, né, com as minhas amigas conversando e na mesa tiver bebida, se o irmão da igreja tivesse passado ali, irmãos,
E iriam falar que eu estava bebendo, mas eu não estava bebendo, eu estava com coca. E para provar que eu estava com coca, eu literalmente estava com um copo com coca. Então, gente, em nenhum momento eu deixei de servir ao Senhor. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, teve muitos levantes, né? Mas eu não caí em nenhum deles, porque principalmente o dia que foram brincar lá comigo, eu não gostei e eu deixei muito bem claro, porque quem tem caráter de verdade não vai se deixar influenciar pelas más influências. Eu não estou dizendo aqui que as minhas colegas de turma, ex-colegas de turma, eram má influências, não, muito pelo contrário, elas me ajudaram bastante. Só que elas não praticam a mesma fé que eu, não têm os mesmos hábitos que eu, e cada uma fazia o que queria na hora que bem entendia, sendo elas casadas ou solteiras. Mas só que eu só estava ali com o corpo presente. Você já esteve em algum lugar em que você só esteve com o corpo presente e o seu pensamento em outro lugar? Então, é exatamente a Gabriela Cristina no ano de meados de 2018 e 2019. Eu ficava com as meninas no intervalo, mas não necessariamente eu estava com o meu pensamento ali. Muitas das vezes eu ficava em silêncio, só observando, por causa que eu sabia que se eu falasse qualquer coisa, muito provavelmente essa coisa futuramente iria voltar contra mim. Assim como aconteceu uma vez, e eu não gostei nem um pouco. Então, quando a pessoa ela tem caráter de verdade, ela vai. Não estou dizendo que eu sou a pessoa mais perfeita desse mundo, mas quando a pessoa ela tem caráter de verdade, ela não vai se deixar influenciar pelas coisas externas deste mundo. Ela vai viver de acordo com os princípios de quem? Os princípios da Bíblia. E o que é os princípios da Bíblia? Né? É você viver, né? Ter os bons frutos. Você conhece uma árvore através dos seus frutos. Jesus, quando estava com fome, ele olhou para a figueira e a figueira não dava figos. Aí ele falou assim, e não era tempo da figueira dar figos, mas só que Jesus estava com fome e ele amaldiçoou aquela figueira, por causa que se conhece a árvore pelos seus frutos. E se a árvore não produz frutos, significa que ela não é boa. Então, nada mais serve do que o quê? Ser lançada e pisada pelos homens. Então, tomem muito cuidado com isso, gente. Se você estiver em um lugar que é desfavorável para um cristão, siga de acordo, viva de acordo como que se você estivesse em um ambiente sagrado. Eu acho muito interessante e já faz um bom tempo que eu frequento a academia. E embora eu não goste tanto assim de ir na academia, mas eu vou pela saúde, por causa que quando eu era pequena, com 13 anos, eu descobri que eu tinha escoliose na lombar. E aí o médico falou assim, não tem tratamento, senão você, quando futuramente você ir, né, fazer musculação, ou até mesmo pilates, natação, é muito bom, ajuda na respiração, você não engorda e você vai ter uma vida normalmente. E aí, porque eu tenho uma vértebra a mais, né, na lombar. Beleza. Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem. Na época eu lembro que em 2013 para 2014, a gente começou a fazer natação, eu e minha irmã. E aí eu tava emagrecendo e estava uma belezinha, porque eu sempre fui de andar muito ereta. E quando eu comecei a usar a mochila, aí eu comecei a encurvar. Aí isso daí me prejudicou, né, a minha coluna, e foi quando eu descobri que que eu nasci com escoliose. Então, gente, o que que acontece? Ah, isso daí é um problema que vai me afetar a minha vida toda? Vai me afetar se eu não treinar, se eu não fizer nenhum exercício, se eu ficar na minha zona de conforto, ficar só deitada na minha cama e achar que a vida vai passar e não tem nada. E eu tenho que cuidar do quê? Do templo santo do Senhor. Qual é o templo santo do Senhor? O meu corpo. Então, quando eu vou na academia ou quando eu vou na natação, eu não vou para exibir o meu corpo. Eu vou para o quê? Eu vou para
fazer os treinamentos, fazer os exercícios que deve ser feito para o quê? Para que eu tenha uma saúde de qualidade, para quando eu chegar lá nos... eu não acredito que eu vou chegar nessa idade, né? Mas quando eu chegar lá para 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, eu vou ter uma vida o quê? Mas de qualidade, né? Não necessariamente reduzir, né, as besteiras que a gente come, porque muitas das vezes não é fácil. A gente vai sair com um, vai sair com outro e acaba comendo mais do que a barriga consegue aguentar. Isso daí é o espírito da gula, tá, gente? Eu tive muito esse problema. O espírito da gulodice, misericórdia. Mas a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, se eu não estou muito enganada, vai falar a respeito sobre o fruto do Espírito. Vamos ler. Capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há leis. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne e com as paixões e as concupiscências. O que significa eu lutar contra os desejos da minha carne. A minha carne, gente, ela na verdade ela não é preparada. Aliás, a carne de ninguém é preparada para viver na perfeição. E olha só quais são, né, as obras da carne. As obras da carne são manifestas, e as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas eu vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Se você quer viver em paz e santidade, você tem que viver de acordo com os frutos do Espírito Santo. Não necessariamente você tem que ser perfeito aqui nessa terra, porque perfeito só é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim desceu na terra, foi perfeito, não cometeu nenhum pecado. Ele foi crucificado numa morte de cruz, no lugar de um pecador, como foi Barrabás. No momento da crucificação de Jesus, não era para Jesus ter sido crucificado, mas que cumprissem as escrituras. Ele foi entregue à morte no lugar de um pecador, no lugar de um ladrão e salteador que era Barrabás. A cruz não era para Jesus, a cruz era maior do que Jesus, por causa que a gente sabe que todas as cruzes, né, elas têm que ser sob medida para o ladrão, né, ou para a pessoa que está sendo crucificada. Só que a cruz que Jesus carregou não era dele, era de Barrabás, era para ser de Barrabás, porque Barrabás estava sendo condenado à morte. E no momento em que ele foi para ser crucificado, o que aconteceu? Veio Jesus e tomou as dores de Barrabás, tomou a cruz de Barrabás, né? E falou assim: ó, você está sendo perdoado, né? Vai lá e não comete mais o pecado. Eu acredito, eu espero, né? A Bíblia não fala, não menciona sobre Barrabás depois da morte de Jesus, mas eu acredito que Barrabás ele teve a oportunidade de mudar de vida, né? Ele foi salvo, ele foi liberto da morte. Então tem pessoas que muitas das vezes vão ser condenadas à morte, mas chegar lá, às vezes vai estar quem? Às vezes vai estar o Salvador, às vezes vai estar vai estar aquele que vai tirar o pecado do mundo. E o que é dizer que Jesus se entregou na cruz do Calvário para tirar o pecado do mundo? Porque através da graça, irmãos, é que nós somos salvos. Não vai ser, não é todo mundo, não é todo aquele que fala: Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é todos eles que vão herdar o reino dos céus. O ladrão na cruz, ele não teve tempo de voltar na terra para fazer coisas boas. Jesus olhou para ele e falou assim: ó, você crê? Então, se crês, verás a glória de Deus. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele tinha cometido pecado.
ele sim tinha o direito de estar ali naquela cruz. O meu Jesus não tinha direito de estar ali naquela cruz, mas ele foi entregue à morte para me salvar, para te salvar, em remissão dos nossos pecados. Então vocês tomem muito cuidado todas as vezes que vocês forem fazer pecados premeditados. Gabriela, o que é pecado premeditado? Eu costumo dizer que o adultério, gente, quando ele é realmente, a pessoa realmente ela comete o adultério, ela não está pecando contra o seu esposo ou contra a sua esposa, ela está pecando contra si mesmo, seu corpo, por causa que começou aqui, e depois foi aqui, e depois foi o ato. No ato já não é mais falar assim, muita gente fala que o ato já é o pecado. Não, o pecado começou aqui, começou na mente. Então, muitas das vezes, a gente tem que tomar muito cuidado até com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente fala, porque a boca, ela tem poder tanto para abençoar quanto amaldiçoar. E eu profetizo sobre a vida de vocês que estão me assistindo, que todo aquele que crê, verás a glória de Deus, vai ser salvo em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus. Que toda obra de feitiçaria que seja repreendido e caído por terra, que todo laço feito, toda armadilha feita contra você não vai prevalecer, porque o meu Deus e o teu Deus é maior do que qualquer laço do inimigo, do que qualquer armadilha de Satanás, porque muitas das vezes a gente não vigia, mas se você vigiar, se você orar, se você buscar a presença do Senhor, ainda dá tempo de reconhecer que Cristo é na sua vida e você verá a glória de Deus. Amém? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.